Fala meus caros, vocês já sabem, meu nome é Alisson Rochinski e hoje a gente vai falar de textura e nitidez. O vídeo de hoje é uma adaptação lá de uma dica do meu Instagram, então se você não me segue lá, aproveita para me seguir porque provavelmente você vai receber dicas exclusivas lá que no YouTube você não vai ter. A dica de hoje vai ser relacionada a como ganhar nitidez nas nossas imagens. Muitos de vocês me perguntam como eu escolho as minhas imagens, por que algumas imagens minhas são muito nítidas, como que eu pego essas imagens em RAW, e a realidade é que eu não trabalho com elas em RAW na maioria das vezes, eu trabalho com elas em JPEG ou até PNG e eu tento ganhar um pouco de nitidez da maneira possível ali nessas imagens e eu quero mostrar hoje para vocês como que eu faço isso. Então vamos lá, sem mais enrolações. Primeiro de tudo a gente tem essa imagem aqui, que é uma modelo qualquer de um banco de imagens desses gratuitos, eu não lembro se foi do Unsplash ou do Pexels, algum desses eu peguei essa imagem por lá. E a gente vê que é uma imagem boa e tal, mas que a gente perde um pouquinho de nitidez aqui, embora a gente tenha até alguns detalhes, a gente não tem ela da melhor maneira possível ou daquela maneira quase de parecendo um RAW, por exemplo. Então eu quero mostrar para vocês como que eu trabalho ela. O primeiro passo aqui é criar uma camada de curvas. Por que a gente vai criar uma camada de curvas? Porque a gente vai recuperar alguns desses detalhezinhos através do Blend If. Vocês já ouviram falar várias vezes aqui no canal sobre o Blend If e a gente vai seguir falando dele. Caso você não saiba o que é o Blend If, eu tenho um vídeo lá só falando sobre ele, então dá uma conferida ali que vai estar ou na descrição ou em algum cardzinho aqui. E agora, com a minha camada de curvas, eu vou subir os meus meios tons. E eles estourando um pouco, porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses poros aqui do rosto e a gente vai recuperar um pouquinho eles com Blend If, como eu já falei para vocês. Então posso estourar eles aqui e vir agora com o Blend If, clicando duas vezes nessa partezinha cinza ou clicando com o botão direito, vindo em opções de mesclagem. E aqui no nosso segundo slider, a gente puxa isso para a direita, prestando atenção nessa área aqui. Tá meio estourado, mas agora a gente segura Alt e subdivide isso aqui para criar essa transição. Tá vendo como a gente recupera um pouquinho de textura aqui? Obviamente que isso está estourado, a gente vai trabalhar a opacidade ainda, mas a gente já começa a recuperar uma nitidez, uma textura, que é o que a gente quer. A textura é basicamente esse contraste de relevos, então a gente trabalhando com Blend If, a gente consegue recuperar de uma maneira bem suave isso. Então aqui com o meu slider eu controlo de acordo com a minha necessidade, que eu acho que tá bom já, eu dou um ok e a gente finaliza. Agora a gente pode controlar isso na opacidade e como a gente criou isso como uma camada de ajuste, a gente também tem uma máscara que a gente pode tirar de algumas áreas que a gente achar que está exagerado. Então aqui, com o meu pincel em preto eu consigo tirar daqui se eu bem preferir. Eu até que gosto dela um pouco estourada, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou reduzir o meu fluxo para 15. E agora se a gente desativa e ativa essa camada de curvas, a gente percebe que a gente tem um ganho suave em textura e nitidez. Vou tirar um pouquinho dessa área aqui também, que está um pouco estourada. E aqui de baixo provavelmente vou tirar tudo. Beleza. Lembrando que a gente também pode duplicar essa camada de Blend If, então a gente pode intensificar um pouco esse efeito, obviamente que a gente não quer exagerar nele. Mas basicamente esse é o primeiro passo, é isso que eu faço em todas as imagens para recuperar um pouquinho desses poros. Lembrando que esse tipo de ajuste vai funcionar em imagens que já tem alguns detalhezinhos ali, mesmo que não na melhor qualidade possível, mas já tem alguma informação para o Photoshop trabalhar. Se essa informação aqui fosse lisa totalmente, a gente não ia conseguir fazer muita coisa, como a gente está vendo em algumas áreas aqui onde a gente não tem muita informação, o Blend If não consegue agir. E agora vem a segunda dica, mas não menos importante. Aliás, é uma dica super importante, principalmente se você posta muita imagem no Instagram, muita imagem na internet. Como na internet a gente tem imagem de uma maneira reduzida, principalmente no mobile, a gente tem mais dificuldade de enxergar os detalhes, a nitidez. Então, com esse passo que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão conseguir dar uma realçada nessa textura, nessa nitidez, de uma maneira profissional. Não é a nitidez comum que muita gente aplica, é a nitidez através da alta frequência. E como que a gente faz isso?
a gente faz isso da seguinte forma. Primeiro eu vou unir todas as minhas camadas aqui, porque eu não preciso disso separado. E agora eu vou duplicar ela, vou renomear para alta frequência. E agora, nessa minha camada de alta frequência, eu venho em filtro, outros, alta frequência, ou high pass se o teu Photoshop tiver em inglês. E aqui a gente precisa ter muito cuidado para não pesar muito a mão, senão isso aqui vai ficar estranho, vai ficar artificial. O que eu gosto de fazer é deixar uma camada bem fininha de textura para só dar um detalhezinho que quando a imagem de vocês estiver num tamanho menor, ela vai aparentar estar bem mais nítida. Então aqui talvez 1,5, talvez já funcione, 1,7, talvez. Ok, Enter. E agora como que a gente faz para isso aqui se transformar numa camada de nitidez de fato? De uma maneira bem simples, na verdade, a gente consegue fazer isso, que é vindo aqui em Blend Modes, em luz linear. Dá pra ver que tá um pouco exagerado, mas como isso aqui é uma camada, a gente consegue controlar na opacidade. E olha só, é importante a gente olhar ela de longe, porque é aqui que a gente vai ter uma noção mais clara de quão nítida ou quão desfocada ela tá. E agora, se a gente pegar essa imagem original e comparar, a gente consegue perceber o quanto de detalhe a gente ganhou. Aqui ela parecia um pouquinho fora de foco e com alguns detalhes a gente conseguiu trazer a nitidez dela. Aqui a gente ainda vê uma textura um pouco exagerada, mas obviamente que isso é para um uso em redes sociais, em escalas menores, onde a imagem perde um pouco dessa nitidez. Obviamente a gente quer compensar isso de alguma forma. Pessoal, essa foi a dica de hoje, uma dica bem mais rápida do que o comum, não chegou nem a ser um tutorial, mas espero que tenha ajudado vocês, principalmente vocês que me perguntam como eu procuro as minhas imagens, como eu pego imagens com tanta nitidez, onde que eu pego essas imagens em RAW e tal, e a realidade é que eu não uso RAW, a maioria das vezes são JPEG mesmo, e eu trabalho com esse espaço que eu mostrei para vocês. Espero que tenha ajudado, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês já sabem, pode estar me gritando aqui ou no Instagram, e a gente também tem o nosso canal no Discord com muita gente legal lá para ajudar vocês, inclusive eu vou estar lá também. É isso, pessoal, vejo vocês na próxima, até mais.